Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de ciências. Então prestem bastante atenção, acompanhem a revisão do conteúdo. No final eu vou fazer algumas perguntas para ver se você ficou atento, tá certo? Então vamos lá. Então iniciamos aqui mostrando para vocês os conteúdos que nós vamos trabalhar, certo? Então em ciências nós vamos falar um pouquinho sobre a água no planeta Terra, a distribuição da água no planeta, tratamento da água e o uso consciente, que é algo muito importante, né? A água se renova. Então, nós falamos nos nossos estudos sobre o ciclo da água, né? E como que é o movimento que a água faz na natureza. Estes estão envolvidos diversos fenômenos e processos, como os estados físicos da água que nós estudamos, os estados sólido, líquido e gasoso. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada estado físico da água, tá? Nós vamos começar com o estado líquido, que é a chuva. A chuva ela é formada pela aglomeração de gotículas de água presentes nas nuvens, que formam gotas maiores e mais pesadas que o ar, caindo sobre o solo no estado líquido. Então, aqui nós temos o exemplo do estado líquido, né, que é um dos estados físicos da água. A chuva, a água que nós bebemos, né, então, nos rios, essa é a água em estado líquido. Nós temos também o granizo. Ele é formado quando as nuvens estão em alturas muito elevadas e temperaturas muito baixas. Ocorre o congelamento rápido de gotículas de água, formando cristais de gelo irregulares, que vão se aglomerando às gotículas super resfriadas de água que atingem o tamanho suficiente para cair na superfície como pedras de gelo. Então, aqui nós temos o estado sólido, né? Que é as pedrinhas de granizo, tá? Que são quando a chuva cai em formato de pedras de gelo. Aqui nós temos a neve. Né? Ocorre quando a temperatura da atmosfera é muito baixa, permitindo que a precipitação lenta de pequenos cristais de gelo, que têm forma regulares, se agregam formando flocos de neve, que não derretem em seu caminho até a superfície. Também estado sólido. No estado gasoso, né, nós temos a evaporação da água, que nós vamos ver no ciclo da água. Então, aqui nós temos o ciclo da água, né? Ele inicia com a evaporação, tá? A evaporação, aqui é o estado gasoso, né, da água. Depois acontece a condensação, a precipitação e aí a infiltração, tá? A transpiração, ela ajuda na evaporação das gotículas de água, tá? Então, o ciclo da água baseia-se na evaporação dos rios, primeira fase, lagos e oceanos, e na transpiração das plantas, tá? Na forma de vapor da água. À medida que o vapor chega até a atmosfera, o vapor de água se condensa e forma nuvens, né? Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, atingem altitudes elevadas e liberam por precipitação, né? Que é a chuva. Essa água, na forma de chuvas, retorna aos rios, lagos, oceanos e solos, chegando aos lençóis freáticos através da infiltração, tá certo? Então, vamos continuando. Aqui nós temos o conteúdo que nós conversamos sobre matas ciliares, né? Então, as matas ciliares são as matas que ajudam a preservar os leitos dos rios. Então, aqui nós temos, né, um exemplo com mata ciliar e um exemplo sem mata ciliar. Quando eu não tenho mata ciliar, acontece o assoreamento. O assoreamento é quando a água da chuva leva a terra solta em volta do rio para dentro do rio, tá? E aí vai fazendo com que o rio vai ficando soterrado, diminuindo sua profundidade e às vezes até acabando com o rio, tá? Então, aqui o exemplo da importância das matas ciliares, tá? A mata ciliar protege o leito do rio porque as raízes das plantas retêm a água, permitindo que ela penetre no solo, evitando erosões e assoreamentos, tá? Então, esse aqui também é um conteúdo bem importante para nossa avaliação. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as calçadas verdes, né? Nós vimos nos nossos estudos que
quando nós colocamos asfalto, as calçadas que não são as calçadas verdes, que impedem a infiltração da água, acaba colaborando para as grandes enchentes, né, nas cidades. Então, é importante o uso da calçada verde, tá? Intercalam cimento e pedras nos asfaltos e demais pisos com áreas verdes feitas de grama e algumas outras plantas em solos porosos que permitem que as águas das chuvas penetrem no solo. Isso faz com que a água, que possivelmente causaria enchentes e alagamentos, seja retida. Então, a calçada verde, ela ajuda na infiltração da água, né? Porque aqui nós temos espaço para que a água infiltre no solo. A água é fundamental para a manutenção da vida e devemos usá-la de forma consciente para que não venha a faltar no futuro. Na indústria, a água é usada como matéria-prima para a geração de energia. E na agricultura, a água é usada para irrigação. Lembrando, né, que a agricultura é a campeã mundial na utilização de água. É que mais gasta água no seu processo de irrigação, tá? Agora, vamos ver se vocês ficaram atentos. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o nosso conteúdo e você vai respondendo aí. E aí, ao final de cada questão, eu vou corrigir e você vai ver aí quantas você acertou. Depois você pode até colocar lá na nossa sala de aula, olha, na revisão de ciências eu acertei 5, eu acertei todas, né? Vamos ver aí como que você vai se sair e o quanto você já está preparado para a nossa avaliação. Vamos lá? Então, a primeira questão, o ciclo da água na natureza é formada pela água em quais estados físicos? Vamos ver quem lembra. Sólidos e líquido, gasoso e sólido, sólido, líquido e gasoso, ou nenhuma das alternativas? Vamos ver? Se você respondeu sólido, líquido e gasoso, você acertou. Parabéns! Vamos para a próxima questão. Quando a água é contida nas nuvens, se transforma em chuva, ocorre. Quando a água contida nas nuvens se transforma em chuva, ocorre precipitação, evaporação, infiltração ou filtração? Qual é a resposta correta? Muito bem! Precipitação, que é a própria chuva, né? Continuando. Agora, verdadeiro ou falso? Eu vou ler a alternativa e você vai me dizer se é verdadeira ou se é falsa, ok? O vapor de água que sobe da Terra para a atmosfera, encontrando camadas mais frias, se condensa e forma nuvens. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O ciclo da água, a chuva não tem importância fundamental. No ciclo da água, a chuva não tem importância fundamental para os animais e plantas. Falso, né? Como que a chuva não vai ter importância para os animais e as plantas? A água das nuvens precipita-se na forma terrestre, em forma de chuva, neve ou granizo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No solo, a água da chuva pode escorrer até um rio, lago, mar e até aquíferos. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeira. A evaporação da água umedece o ar que respiramos. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quantas você acertou? Tá indo bem? Então vamos lá. A falta de umidade de ar está relacionada com o vapor de água, que representa a água no estado sólido. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A falta de umidade no ar está relacionada ao vapor de água, que representa a água no estado líquido, não sólido, né? Não, no estado gasoso, desculpa. Gasoso. Vapor de água, gasoso. Vamos lá? Evaporação, condensação, precipitação, transpiração e infiltração. Eu vou ler a frase e você vai me dizer qual dessas alternativas corresponde àquela frase. A água cai sobre a superfície do solo, atravessando de diversas formas, chegando aos rios, mares e aquíferos. Qual dessas opções?
infiltração, né? Que é quando a água cai no solo e atravessa e chega até nos aquíferos. É a água que cai como chuva, neve ou granizo, pois o ar não consegue segurar as gotículas de água que se tornam grandes e volumosas dentro das nuvens. Precipitação, né? A água cai como chuva. A água contida na vegetação também evapora para o ar, contribuindo para a formação de nuvens. Transpiração. A energia do Sol aquece o planeta, elevando a temperatura da água nos rios, lagos e oceanos, criando um processo chamado vapor de água. Aqui nós temos a evaporação. E quando o vapor de água sobe para o céu, ele esfria, se transforma em pequenas gotas de água que formam as nuvens. Aqui nós temos a condensação. Então, esse aqui é uma atividade que traz cada uma das etapas do ciclo da água. Bastante importante também, tá? Agora nós vamos para as questões. Qual é a atividade reconhecida mundialmente como maior consumidora de água? A agricultura, né, incluindo a irrigação, a pecuária, tá? E a equicultura. Qual é a unidade de medida usada para indicar o consumo de energia elétrica? É o quilowatts-hora, né? E essa é a abreviação. Quando a umidade do ar fica baixa, que fenômeno acaba sendo prejudicado? Então, a chuva, né? O fenômeno que é prejudicado com a umidade do ar baixa é a chuva, pois não acontece a subida de vapor de água para o céu para se transformar em pequenas gotas de água, que formará as nuvens, que ficará cheia e acontecerá a precipitação. Cite algumas formas de reduzir enchentes nos grandes centros urbanos. Então, evitar a poluição dos bueiros e galerias, cuidar corretamente do lixo das grandes cidades, proteger as matas ciliares e usar mais calçadas verdes, certo? Observe as imagens. Então, aqui nós temos a primeira imagem de revisão das matas ciliares. E aqui a segunda imagem. Escreva certo ou errado para as afirmativas abaixo. Eu vou ler as afirmativas e você vai me dizer se ela está certa ou errada. Vamos lá? Mata ciliar é a vegetação que cresce ao redor dos rios, lagos e protege a água deles. Certo ou errado? Certo, né? Mata ciliar está representada na figura 2. Errado, né? Aqui tem a representação da mata ciliar. Erosão é a remoção do solo e das rochas pela água ou pelo vento que o transporta para outro lugar, inclusive dentro de rios e lagos. Certo, né? A mata ciliar é muito importante para a manutenção da vida no rio, pois permite a conservação da biodiversidade. Certo. Então, nós ficamos certo, errado, certo, né? Tem mais uma. Assoreamento é a retirada das árvores das margens dos rios e lagos. Errado, né? Então, aqui, uma pequena revisão, né, sobre as matas ciliares. Vamos continuar. Complete o texto com as palavras do quadro. Então, aqui nós temos calçadas verdes, asfaltos, pisos impermeáveis e poluição urbana. Nós vamos completar a frase. Os ambientes da cidade são repletos de asfaltos e pisos impermeáveis. Piso impermeável é quando é um piso que não permite a infiltração da água, tá? Fazendo com que as soluções de escoamento de água das chuvas sejam os bueiros e as galerias de captação de água. Infelizmente, em alguns casos, essas soluções não são suficientes por causa da poluição urbana. As calçadas verdes intercalam o cimento ou as pedras dos asfaltos e demais pisos com áreas verdes feitas de grama e de outras plantas, em solos porosos, que permite que a água das chuvas penetre no solo.
Isso faz com que a água que possivelmente causaria enchentes e alagamentos seja retida, tá? O homem utiliza a água para os mais determinados fins. Pinte os retângulos que correspondem ao uso correto da água pelo homem. Agricultura, produtos químicos usados na agricultura, indústria, produção de energia, poluição dos rios e transporte. Em qual dessas atividades o homem utiliza a água? Vamos lá? Se você falou agricultura, certo, nós utilizamos a água para agricultura. Indústria, também. Produção de energia e transporte. Então, não marcaríamos produtos químicos usados na agricultura e nem poluição dos rios, tá? Agora, gente, a fotinho, né, das professoras de vocês aí, que estão com muita saudade. Fizemos a nossa revisão, estão preparados, tá? A avaliação de ciências, né, a disciplina de ciências é uma disciplina que vocês gostam muito e sempre saem muito bem. Então, nós estamos confiantes de que vai dar tudo certo, tá? Então, façam com bastante responsabilidade, com bastante capricho, tá? Essa avaliação que está por vir. Qualquer dúvida, deixe seu recadinho na plataforma, né, na nossa sala de aula. Pergunte lá que nós vamos tentar sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tchau e até a nossa próxima aula!